Fala meus lindos, aqui é o professor Lucas Carrera do Matemática 45 e a nossa aula de hoje, continuando a playlist de Geometria Plana, vai falar sobre os triângulos. Sendo mais específico, tá, dentro desse conteúdo, o nosso objeto do conhecimento é a Geometria Plana e hoje, a aula de hoje é sobre triângulos, dando sequência aí na nossa playlist, beleza? Então olha só, para começar a falar de triângulos, tu precisa falar sobre a classificação dos triângulos. E eu posso classificá-los de dois jeitos, pelos seus ângulos ou pelos seus lados. Lucas, como assim? Vamos lá. Primeiramente, os ângulos. Os ângulos, um triângulo ele pode ser acutângulo. Quando, Lucas, quando esse triângulo ele vai ser acutângulo? Um triângulo ele vai ser acutângulo quando, olha só, quando os três ângulos internos dele forem menores que 90 graus. Ou seja, ele tem três ângulos agudos, tranquilo? Os três ângulos desse triângulo são agudos. Logo, eu posso falar que esse triângulo ele é um triângulo acutângulo. Já se ele tiver um ângulo reto, ou seja, tu aprendeu comigo já nessa playlist que ângulo reto é um ângulo de 90 graus. Se eu tenho um ângulo de 90 graus, eu chamo esse triângulo de retângulo. Reto, retângulo, beleza? Ou seja, um triângulo que tem um ângulo reto, eu chamo de triângulo retângulo. E eu também tenho o meu triângulo obtusângulo. Lucas, quem é o triângulo obtusângulo? O obtusângulo ele tem um ângulo obtuso. Lembra comigo que ângulo obtuso é justamente um ângulo em que ele é maior que 90 graus e menor que 180. Então, já sabe, acutângulo, três ângulos agudos. Retângulo tem um ângulo reto e obtusângulo tem um ângulo obtuso. Assim eu posso classificá-los quanto aos seus ângulos. Lembra comigo também que a soma dos três ângulos, tá, tem que dar 180 graus sempre, tranquilo? Então olha só, vamos classificar quanto aos seus lados também. Quanto aos lados vai funcionar da seguinte forma. Eu tenho o escaleno. O escaleno é justamente quando eu tenho três lados em que os três lados são diferentes. Não posso ter lados iguais. Aí eu chamo meu triângulo de triângulo escaleno. Acontece o seguinte, lá no isósceles, se eu tiver dois lados iguais, toda vez que eu tenho dois lados iguais, ele vai ser o quê? Isósceles. E quando eu tenho três lados iguais, eu chamo o meu triângulo de triângulo equilátero. Já sabe, todos os lados diferentes, escaleno, dois lados iguais, isósceles, três lados iguais, equilátero. Lucas pergunta, o triângulo equilátero é isósceles? Sim, galera. Isso é uma pegadinha que cai muito nos vestibulares. Eles colocam um triângulo equilátero e aí quando tu vai responder lá, não tem alternativa para triângulo equilátero, mas tem alternativa para triângulo isósceles. Só que, gente, isósceles é o quê? Dois lados iguais. Equilátero, três lados iguais. Vamos fazer o seguinte, pergunta, vamos falar de dinheiro? Se tu tem 10 reais e eu te pergunto, tu tem 5 reais? Tu vai falar, sim, tenho 5 reais. Por quê? Quem tem 10 tem 5. Logo, olha só o que acontece aqui. Se eu te pergunto, equilátero, tu tem dois lados iguais? Ele tem 3. Ele vai falar, sim, se eu tenho 3, eu tenho 2. Ou seja, o triângulo equilátero, ele é sim um triângulo isósceles, porque para ser isósceles só precisa ter dois lados iguais. Beleza? Gente, passando essa parte de classificação, é importante também falar sobre a condição de existência de um triângulo. Esse é um assunto que ele não é tão abordado assim. Por isso ele também é, entre aspas, uma pegadinha nas provas de vestibular. Gente, essa aula ela é muito importante. Por quê? Porque triângulo cai em basicamente todas as provas. No Enem, principalmente, todo ano vem questão de triângulo. Então essa aula ela é muito importante. Aqui pode ter outra pegadinha, beleza? Então olha só o que vai acontecer aqui. Condição de existência de um triângulo. Imagina comigo que tu tem um triângulo em que a base dele vale 10 centímetros. 10 centímetros. E os outros lados, um vale 1 e o outro vale 2 centímetros. Então o que aconteceu aqui? Vamos lá. Concorda comigo que se essa distância é 10, essa é 1 e essa é 2, não vai conseguir encostar. O 1 ele é muito pequeno e o 2 também. Se tudo isso é 10, como é que o 1 vai conseguir encostar no 2? Entendeu? Ou seja, eu não consigo montar esse triângulo, porque o 1, por ser muito pequeno, ele nunca vai conseguir encostar no 2, já que a distância total é 10. Lucas, então como é que eu posso assimilar isso? O seguinte, tu sempre vai pegar os dois lados menores, ou seja, nesse caso é 1 e 2, e vai somar. A soma deles tem que dar maior que 10 para poder esse triângulo existir. 1 mais 2 é menor que 10. Logo, esse primeiro triângulo, gente, ele não existe. Não tem como ter um triângulo em que os lados sejam 1, 2 e 10. Já o meu segundo triângulo, os lados são 5, 6 e 10. Quando eu somo 5 mais 6 dá 11, ou seja, maior que 10. Se é maior que 10,
esses lados eles vão sim conseguir se encostar. Logo, esse triângulo, ele existe sim. Ou seja, no primeiro caso, não tem como existir esse triângulo. Já no segundo caso, existe sim esse triângulo. Então, a condição de existência de triângulo é muito importante. Lembra comigo que eu tenho que somar os dois lados menores, tá? No caso, 1 e 2, e nesse caso, 5 e 6. E a soma deles tem que dar maior que 10, para poder esse triângulo ele existir sim. Beleza? Bom, continuando aqui, tu vai ter algo muito importante também que eu chamo de Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras ele é algo que alvo em muitas questões de vestibular, tranquilo? Então olha só, o Teorema de Pitágoras ele diz o seguinte: primeiro, ele só serve para o triângulo retângulo, só existe Teorema de Pitágoras em triângulo retângulo. Meus alunos presenciais, sempre que a gente está começando geometria, eles querem pegar qualquer triângulo e aplicar Teorema de Pitágoras. Não sei se isso acontece com você, mas gente, Teorema de Pitágoras ele só serve no triângulo retângulo, beleza? Esse triângulo é retângulo, logo eu posso aplicar Teorema de Pitágoras nele. Mas Lucas, o que é o Teorema de Pitágoras? Eu nunca ouvi falar disso. Beleza, se você é uma das pessoas que nunca ouviu falar de Teorema de Pitágoras, vamos lá. Sempre quem está de frente para o ângulo reto é a tua chamada hipotenusa. Tá vendo o ângulo reto aqui? Quem está de frente para ele sempre vai ser a tua chamada hipotenusa. Já os outros dois lados eu posso chamar tranquilamente de catetos. Lucas, é aquilo lá de cateto oposto e cateto adjacente. Gente, cateto oposto e cateto adjacente não faz diferença quando tu está falando de Teorema de Pitágoras. Isso vai ser lá em razões trigonométricas. Aqui só chama de cateto. Um é cateto, o outro é cateto também. Beleza? O Teorema de Pitágoras, gente, ele diz o seguinte, ele fala que a hipotenusa ao quadrado ela é igual ao cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Beleza? Ou seja, sempre que eu pego a hipotenusa e elevo ela ao quadrado, tem que dar igual a, se eu pegar os catetos, elevar eles 2 ao quadrado e somar. Isso sempre tem que dar uma igualdade. Beleza? Mas olha só, gente, vou fazer uma aplicação depois aqui contigo. Antes eu quero te falar de algo que é muito importante e que eu tenho certeza que tu não vê em todo lugar. Ternas. Lucas, que ternas? Ternas pitagóricas. Como assim, Lucas? O que é ternas pitagóricas? São números que eles conseguem perfeitamente se encaixar dentro de um triângulo retângulo. Por exemplo, 5, 4 e 3. Sendo 5 como hipotenusa, tá? O maior número sempre é a hipotenusa. Até porque a hipotenusa ela sempre é o maior lado do triângulo. Tranquilo? Então olha só, o que tu tem aqui? 5, 4 e 3. Lucas, como é que vai funcionar isso aí? Gente, olha só. 3 e 4 são catetos e 5 é a hipotenusa. Será que dá certo mesmo? Vamos lá. Esses dois são catetos, né? 3 ao quadrado, 9. 4 ao quadrado, 16. 16 mais 9, 25. Ou seja, o resultado desse lado, tá? 3 ao quadrado, 9. 4 ao quadrado, 16. Somando, deu 25. Desse lado aqui, a hipotenusa ao quadrado. 5 ao quadrado, 25. Ou seja, bateu a igualdade aí. Logo, isso aqui é perfeitamente o que? Os lados de um triângulo retângulo. A terna pitagórica são lados prontos do triângulo retângulo. Concorda comigo que existem questões vestibulares que tu tem um raciocínio muito grande. Tu precisa ter uma interpretação muito grande. Às vezes a questão, o cálculo até mesmo é muito grande. A terna pitagórica ela te ajuda a ganhar tempo. E eu gosto de levar isso ao meu aluno. Eu gosto que ele ganhe muito tempo. Beleza? Então olha só. Isso aqui é um número pronto, então tu já sabe, sempre que tu vem um triângulo número 3 e 4 nos catetos, tu não vai fazer cálculo. Automaticamente tu vai jogar quem na hipotenusa? 5. Mas Lucas, é só 3, 4 e 5? Não, tu pode pegar essa terna e multiplicar ela. Por exemplo, multiplica todo mundo por 2. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. Então sempre que aparecer, por exemplo, 10 na hipotenusa e 8 num cateto, o outro cateto vale quanto? 6. Multipliquei por 3, 3 vezes 5, 15, 3 vezes 4, 12, 3 vezes 3, 9. Ou seja, mais uma terna. Se tu vê, por exemplo, 9 e 12 como cateto, tu já sabe que a hipotenusa ela vai ser quem? 15. Então, gente, isso acontece, olha só, posso multiplicar todo mundo por 4. 5 vezes 4, 20. 4 vezes 4, 16. 3 vezes 4, 12. E aí tu pode continuar multiplicando. Até por 5 é bacana. Só que olha só, também pode acontecer o seguinte. Eu posso pegar e multiplicar todo mundo por 10. Só que tudo que eu multiplico por 10, eu só coloco um zero do lado. Ou seja, 10 vezes 5, 50. 10 vezes 4, 40. 10 vezes 3, 30. Lucas, o que aconteceu aí? Olha só, 30, 40 e 50. Só coloquei um zero do lado de cada número. Então, sempre que aparecer 30 e 40 nos catetos,
a hipotenusa vale quanto? 50. Isso acontece bastante em provas de vestibular. Por quê? Porque, olha só, geralmente eles trabalham muito com terrenos, medidas grandes. E quando trabalha com medida grande, pode aparecer para ti também 500, 400 e 300. Mas, Lucas, não é melhor fazer o cálculo do que ficar decorando isso? Vamos ver, eu quero te mostrar uma aplicação em que a terna pitagórica ela vai te ajudar. Olha só o que acontece aqui. Suponha que tu tem uma questão lá em que os catetos dá 600 e 800 e tu precisa encontrar a hipotenusa na questão. A interpretação da questão, o enunciado, ele te pediu, tá, lá no teu item, que tu fizesse isso. Então, olha só o que acontece aqui. Ao montar, ia ficar desse jeito. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos, ou seja, 800 mais 600. Só que isso ao quadrado. Então, tu ia precisar fazer o seguinte, tu ia precisar fazer 800 ao quadrado, 600 ao quadrado. Olha o trabalhão que isso ia te dar. Depois tu ia precisar somar o 800 ao quadrado mais o resultado de 600 ao quadrado. Pegar os dois resultados, somar e ainda passar essa potência como raiz para lá e extrair a raiz quadrada. Lucas, eu já até me perdi aqui. Pois é, dá um trabalhão. Mas pode fazer assim? Pode, que vai dar certo sim, filho. Só que olha só. Se tu sabes terna pitagórica, tu sabe que existe uma terna pitagórica 6, 8 e 10. Primeira coisa, apareceu zero, corta o zero. Vamos cortar esse zero? Olha só o que vai acontecer então. Cortei 2 zeros aqui, 2 zeros aqui. Apareceu o que ficou aqui então? 6 e 8. Tu sabe que existe a terna pitagórica 6, 8. Então aqui no x tem que ser quanto? 10. Só que tu não havia tirado 2 zeros de cada um, agora adiciona 2 zeros. Logo eu sei que o valor de x é 1000. De forma muito rápida eu consegui solucionar esse problema. Por quê? Porque eu sei terna pitagórica. Tranquilo? Mas, professor, eu não consigo decorar. Tranquilo. Faz pelo método tradicional mesmo. Calcula do jeito tradicional que você também vai chegar no mesmo resultado. Tranquilo? Isso aqui é só para quem quer ganhar um tempo a mais. Porque tu sabe que em provas como o Enem, todo tempo é valioso. O tempo que tu ganha aqui, tu consegue fazer em outra questão que tu vai bater mais cabeça, que vai ser um pouco mais difícil para ti. Tranquilo? Então, queridos, essa foi a nossa aula de hoje. Foi sobre triângulos em geometria plana. Tranquilo? Continua seguindo nosso conteúdo aqui na nossa playlist. E outra coisa, segue a gente lá no Instagram, vou colocar o endereço do Instagram aqui. Segue lá, porque lá tem muito conteúdo bom pra ti. Tem dicas, tem vídeos, tem enquete e muita coisa boa lá, muito conteúdo de qualidade. Tranquilo? Então segue lá, @matemática.45. Beleza? Te vejo por lá e te vejo aqui. Continua assistindo nossos vídeos aí da nossa playlist de geometria plana. Queridos, um abraço e valeu!